Olá a todos, bem-vindos de volta ao CB Talks, podcast da Cross Border Talents. Eu sou o Ricardo, eu sou o CEO da CBT e é com enorme prazer que eu recebo hoje aqui uma convidada muito especial, Ana Paula Borges. Bom dia, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, Ricardo, tudo ótimo. Tu estás falando de onde? Dá-nos aqui um posicionamento geográfico. Eu estou falando da América do Sul, Brasil, Rio de Janeiro. Muito bom, no pico do inverno, mas com 20 e tal graus, não é? Exatamente, está até um pouco friozinho aqui para o que é comum do Rio de Janeiro, mas ainda é quente, né? Diferente da Europa e dos Estados Unidos no inverno. Perfeito, então vamos a isto. Eu vou fazer aqui a tua apresentação. A Ana tem um percurso notável, ela é doutorada em gestão, com uma sólida carreira como executiva nas áreas de marketing e estratégia. A Ana é professora de formação executiva no Brasil e em Portugal, ela é consultora de empresas, ela é mãe e ela é fundadora da Flow Mind, que é uma instituição que pesquisa, promove e ensina a meditação como ferramenta de autoconsciência e desenvolvimento profissional. Com uma abordagem única, que une neurociência, presença e intuição, a Ana tem transformado a vida, a forma como líderes, profissionais e organizações lidam com o stress, o foco e a criatividade, sobretudo em ambientes de elevada exigência e constante mudança, que é aquele em que todos nós vivemos num mundo cada vez mais acelerado. Neste episódio vamos conversar sobre como é que a meditação pode ajudar a recrutar, a orientar e a apoiar equipas globais com mais clareza, presença e criatividade. Eu acho que é isso, não é, Ana? Vamos a isso? Com certeza, excelente apresentação, eu não faria melhor. Boa, muito bom. Ana, fala-nos um bocadinho do teu percurso e conta-nos como é que nasceu a Flow Mind. Qual é que foi a inquietação ou a necessidade que tu tiveste para criar este modelo? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma alegria participar desse episódio, falar um pouco sobre, o tema da atenção e da presença, que são competências tão importantes nesse mundo, como você mesmo disse, hiperconectado. Bem, a Flow Mind nasceu de uma forte inquietação minha, mas que na verdade é uma inquietação, é um desconforto de grande parte das pessoas que habitam aqui nesse mundo, que é a ansiedade. Eu estava até vendo um estudo recente da Ipsos, Marplan, que é um instituto de pesquisa, dizendo que quase 50% dos brasileiros declaram que sofrem de ansiedade. Se a gente pegar esses dados e colocar no mundo, são quase 4%. Então, há 20 anos atrás, eu vivi um momento, uma situação que mudou radicalmente o meu estado profissional, familiar, afetivo, social, de uma hora para outra. E isso me levou para um estado de hipervigilância e muita ansiedade, Eu vivia com a mente o tempo inteiro fora do tempo, No passado, tentando entender o que tinha dado errado e no futuro, cheio de receios em relação ao que eu encontraria pela frente, E aí foi nesse momento, de muita ansiedade, de muito estresse, de muita solidão, de muita preocupação, que a meditação entra na minha vida. E ela mudou de maneira tão extraordinária e profunda, eu me apaixonei tão fortemente por essa prática milenar, que eu decidi, eu preciso compartilhar e levar isso para outras pessoas. Então foi assim que nasceu a Flow Mind, como um desejo realmente genuíno de levar essa paz e alegria que eu conquistei para outras pessoas. É engraçado como nós temos as nossas crenças mas existem certos episódios nas nossas vidas que nos fazem de questionar, e há pessoas que vão mais para a religião, há pessoas que vão mais para outras áreas. No teu caso, tu fizeste aqui uma viagem interior e chegaste à conclusão que isso funcionou contigo e depois quiseste partilhar com o resto da humanidade. É por aqui, não é, Ana? Exatamente. Eu falei, gente, eu descobri uma coisa incrível, porque eu preciso contar para as pessoas, apesar de ser uma prática milenar. É isso. E aí não conseguia ser diferente. Por mais que eu quisesse, eu precisava dizer. E aí comecei a fazer uma série de cursos, pesquisas, e criei uma escola, que funciona tanto no Brasil quanto em Portugal, para levar a meditação para as pessoas. Quantos anos é que tu estudaste? Isso aconteceu há 20 anos, quase 20 anos. Eu acho que há 15 anos que eu comecei a me preparar para virar instrutora, E aí fiz uma série de formações avançadas, pesquisas, e a escola já tem mais de 10 anos.
Muito bom, muito bom. Bem, vamos avançar aqui para o nosso script. Aqui, como nós falámos um bocadinho antes desta nossa conversa, eu dei-te aqui a conhecer um bocadinho mais do universo Cross-Border Talents e disse que aqui o nosso algoritmo não é apenas tecnológico, ou seja, nós temos os nossos bots, temos todos os nossos recrutadores a trabalhar também com inteligência artificial, mas o nosso algoritmo é também a receita como nós trabalhamos aqui em equipa para tomar decisões mais humanas no recrutamento. Isto é um assunto premente no mundo do recrutamento, é uma indústria que tem quase 100 anos, as principais agências de recrutamento estão a fazer 80, 90 anos, e hoje em dia com inteligência artificial e bots a fazer entrevistas e candidatos a serem mascarados por bots, são assuntos muito prementes. E eu aproveitei muito aqui a tua presença para preparar aqui esta pergunta, que é, no mundo onde nós temos cada vez mais bots a interagir com humanos, e eu estava precisamente numa reunião com a equipa antes e dizer, estou muito contente porque vou falar com uma especialista que entende os temas da mente. Como é que tu percepcionas as mudanças que estas interações homem-máquina estão a provocar na mente humana? Tu já tens certeza muitos estudos que suportam aquilo que tu já sabes, mas essencialmente com os teus pacientes, com as pessoas com que tu falas, o que é que tu estás a ver? Que impacto é que tu estás a ver nesta interação homem-máquina nos últimos tempos? Eu acho que a questão da relação homem-máquina é meio paradoxal, né? Porque a gente é completamente dependente das máquinas e da tecnologia, e isso é maravilhoso, ela nos ajudam muito na fase de planejamento, de organização, de construção de conhecimento, mas ao mesmo tempo, atualmente, em função do excesso, a tecnologia também tira um pouco a nossa paz, né? Causa uma série de ansiedades e distúrbios. Então, acho que a primeira constatação é uma relação conflituosa e paradoxal. A gente ama e a gente odeia, né? Então, o que as pesquisas já mostram, né? Que, de fato, a mente humana, né, quando exposta a uma quantidade de interações digitais muito grande, ela pode, de fato, começar a perder a sua capacidade mais criativa, a sua sensibilidade, a sua presença e até mesmo a intuição, que é essa percepção mais ampla, né? Então, que são qualidades fundamentais e que nos tornam humanos, né? Então, embora as redes, né, como eu mencionei anteriormente, e a inteligência artificial conversacional, né, aquela que dialoga com a gente, ofereça muitos benefícios, né, como comunicação, aprendizado, apoio, o seu uso sem critério, de fato, pode trazer sérios impactos à nossa saúde mental, né? Mas eu acho que o grande desafio e a grande temática não é falar mal da tecnologia, né, e sim entender que a tecnologia é meio e não fim, né? Que ela, na verdade, é um aliado. Então, a gente precisa aprender a lidar de forma bastante consciente com essa tecnologia, né? Então, acho que a gente está diante de um convite. À medida que os algoritmos evoluem, a nossa humanidade também precisa evoluir. A gente tem que andar em paralelo, né? Não é a tecnologia ocupando mais espaço na nossa mente, no nosso coração e a gente recuando. Na verdade, é a gente avançar junto, né? Então, a ideia é que no meio dessa tecnologia ela nos ajude para que a gente tenha uma escuta mais refinada, uma presença mais íntegra, para que as nossas decisões possam ser mais fortemente enraizadas nos nossos valores, né? Então, acho que nós, seres humanos, precisamos transcender os padrões que a tecnologia, né, a inteligência artificial lida muito bem. Eu acho que aí é que mora a diferença, né? Entender a tecnologia como aliada e não como uma substituta. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava precisamente a falar com a equipa e nós sobre esse tema e nós reparámos numa coisa muito interessante, que é, antes disso, eu acho que nós estamos a viver, tenho a certeza, temos a sorte de estar a viver um momento histórico, maravilhoso. É quase quando apareceu a internet e de um dia para o outro estávamos todos ligados. Isso foi uma onda que começou e agora estamos a viver uma que eu acho que ainda vai ser mais avassaladora do que com o aparecimento da internet, que é todos nós a trabalharmos com inteligência artificial. E quando nós utilizamos a inteligência artificial, nós estamos a esquecer de algumas coisas. É quase como quando nós antes éramos obrigados a saber 9 vezes 7, quanto é que é 9 vezes 7. Hoje em dia, as calculadoras, muito pouca gente já tem
essa necessidade de fazer essa conta. Aqui é muito a mesma coisa, eu vou escrever um e-mail, eu vou entrar dentro de vou pedir à inteligência artificial para me escrever um e-mail. Isso de certeza que vai ter um impacto, nós vamos ficar mais preguiçosos, forçosamente, o nosso cérebro vai daqui a uns tempos, vai estar diferente, mas o que eu estou a achar muito curioso com a nossa equipa é que nós, os bots que temos a fazer entrevistas com candidatos, estão-nos a passar candidatos selecionados com perguntas que nós queremos que os candidatos respondam, mas depois temos os nossos humanos a olhar para aquelas respostas e a dizerem, não, isto aqui não é uma resposta do humano, isto é uma resposta de um bot, alguém utilizou inteligência artificial. E eles, vamos a ter esta conversa agora, eles dizem, espera aí, agora quero que respondas sem inteligência artificial. Porque nós notamos que tu estás a responder com inteligência artificial e o estilo muda e depois nós afinamos, não, agora responde só com uma frase. Pontua com uma frase. E eles o humano consegue detectar esse padrão da inteligência artificial. E é muito interessante vermos os nossos recrutadores, que não têm formação nisso, mas estão ali, têm formação em saber lidar com pessoas e perceber que aquele discurso não é de uma pessoa, é de uma máquina. Eu acho que tu fazes isso também como professora, quando vês exames, não é? Sim, é claro que a tecnologia, né, fica cada vez mais refinada e fica mais difícil perceber, mas eu pego muitas vezes um trabalho onde eu identifico, isso aqui é inteligência artificial, né? Porque existe uma estrutura, é menos criativo, existe um refinamento menor da linguagem, então, assim, a gente não pode esquecer que a inteligência artificial trabalha com padrão, com estrutura, né? E quando a gente começa a ver esses padrões, essas estruturas se repetindo, fica tudo um pouco meio monótono. Então, sim, dá para identificar, né, em algumas vezes, e fica muito mais belo um texto, né, ou uma conversa humana, mesmo que muitas vezes seja redundante, mesmo que muitas vezes tenha equívoco, mesmo que muitas vezes a pessoa gagueje, mas é a humanidade em ação, né, e isso tem uma grande beleza. É isso mesmo. Eu vou agora trazer muito a nossa conversa aqui para dentro da nossa indústria, do trabalho que estamos a falar todos os dias com pessoas que estão em fusos horários diferentes. Acabei de ter uma reunião onde tinha pessoas num lado que estavam no Peru, outras na Europa Central, outras na Ásia, e o trabalho remoto e a gestão de fusos horários pode gerar exaustão. E queria entrar aqui dentro do tema da meditação, onde tu és mestre. Como é que tu achas que a prática da meditação pode ajudar profissionais neste novo mundo do trabalho a manterem foco, presença e equilíbrio emocional? Já tivemos conversas sobre isto. Há pessoas menos crentes, como era o meu caso, sou engenheiro de formação, sempre achei que era uma coisa assim meio esotérica. Hoje em dia estou muito mais próximo dessa prática, mas do ponto de vista de uma especialista como tu, como é que tu vês isso? Muito tem se falado sobre presença, né? O que é presença? Presença é a capacidade que a gente tem de alinhar mente, coração e corpo no mesmo espaço, no mesmo tempo, né? No aqui e no agora. Mas a realidade é que a maioria de nós vive de forma desalinhada, né? Então, o corpo está aqui, eu estou aqui com você no dia tal, teclando no laptop, mas a minha mente está presa em memórias ou então está projetando acontecimentos de futuro. Então, quando a gente está operando nesse sistema, né, existe uma pesquisa de Harvard que diz que o homem adulto está quase 40% do tempo fora do tempo, a gente opera com apenas uma fração da nossa potência e da nossa inteligência, né? Então, manter-se no presente é um grande desafio. E, sobretudo, como você mesmo falou, para quem atua, né, com ambientes digitais conectados com fusos diferentes e países diferentes, porque efetivamente você está numa realidade multidimensional, né? Então, o que a gente precisa fazer é aprender a cultivar a presença mesmo nesse fluxo e nesses espaços múltiplos, né? E meditar é uma técnica que nos ensina exatamente isso, a aprender a estar no estado de presença, com mente, emoção e corpo alinhado para que a gente possa usufruir de toda essa potência, né, que é a inteligência humana. Como é que nós fazemos isso, Ana? Porque a tua empresa tem mais de 10 anos, não é? Tu criaste a Flow Mind há 15 anos que tu estás no mercado. Por aí.
Como é que tu ajudas as pessoas a treinar o cérebro? Porque isto é quase como ir numa academia, não é? Exercitar o músculo. Aqui é, como é que tu treinas o cérebro para sair do modo automático? Nós estamos sempre a reagir e entrar aqui num estado de maior presença e clareza estratégica. Como é que isso se faz? Quando a gente fala de aprender meditação, tem muita gente que diz, não, isso é impossível, isso não é para mim, a minha mente está no 220, né? É diferente de qualquer outro curso, onde a pessoa normalmente diz, não, eu vou aprender, né? E essa percepção acontece porque a mente é algo etéreo, a gente não pega a mente, a gente não consegue guardar. Então, muitas vezes a gente entende que a nossa mente sou eu. Então, se eu sou assim, como é que eu vou conseguir me separar dela, né? Então, a questão do comportamento automático, que é um processo maravilhoso do nosso cérebro, né, que faz a gente reduzir muito o gasto de energia, quando ele ocupa muito espaço nos nossos processos mentais, ele vira um problema, né? Então, assim, basicamente, Ricardo, a nossa mente opera com 2 tipos de processamento de informação. Tá? Distintos, mas que precisam operar de forma complementar. O Daniel Kahneman, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia Comportamental, chama esses 2 processos de sistema 1 e sistema 2. Se a gente for lá no Freud, ele chamava de consciente e inconsciente. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o nosso cérebro está operando nesses 2 processos e nenhum é melhor do que o outro. O problema é que se a nossa mente estiver sempre ligada, agitada, cansada, a tendência do nosso corpo vai ser acessar esse sistema mais rápido, que tem um gasto menor energético, né? Uma forma de poupar energia. Só que esse comportamento, ele é mais útil quando a gente está em modo de sobrevivência, quando a gente tem que tomar decisões rápidas, quando a gente tem que fazer tarefas repetitivas, né? Isso funciona muito bem. A gente fica mais rápido, mas também mais refém, né, mais suscetíveis a vieses, a erros, a generalizações. Então, aqui, né, na Flow Mind, a gente ensina o cérebro a entrar num estado de testemunha atenta, em que você tem mais chances de observar a sua mente pensando e as reações do seu corpo e da sua emoção. É como se você virasse, né, tivesse uma maior capacidade de se transformar numa testemunha ocular dos seus processos mentais e interromper caminhos neurais que são padronizados e reativos, né? Então, você fica menos refém dos seus vieses, né, dos seus impulsos, e isso faz com que você ganhe um pouco mais de independência, liberdade de escolha, para usar o teu córtex pré-frontal, né, que é o pensamento analítico, reflexivo e da tomada de decisão mais assertiva, né? Então, você sai de um modo refém e vira protagonista, né? A tua mente vira, de fato, alinhada. Estava-te a ouvir falar e estava a tentar perceber exemplos na minha vida onde eu tenho esse modo automático e ocorreu-me aqui um que é, sabes quando nós saímos de um sítio, entramos no nosso carro e vamos a dirigir para o outro, entretanto passou 40 minutos e tu chegas a casa e dizes assim, não me lembro nada da viagem, eu sei que eu passei vários cruzamentos, entroncamentos, eu deparei-me com muitas situações de perigo, eu cheguei a casa e não pensei um segundo sobre o que eu estava a fazer. Esse modo automático é impressionante se tu pensas nisso, não é? Porque tu levas muito, todos nós temos muito esse automático nas nossas vidas. Quanto mais esses circuitos estão feitos, dirigir é uma coisa fácil, que entra já na rotina, tu nem pensas nisso, mas é muito também, estar numa reunião, estar numa conversa com pessoas, muitas vezes nós não estamos a ter a consciência que talvez devêssemos ter e entramos muito dentro desse processo automático. Eu se calhar fazia aqui a ligação à tua entrevista, tu deste uma entrevista para a revista Trabalho e Sociedade, tema chamado Gestão de Si, e tu falaste sobre a importância de desenvolver uma consciência que observa. Acho que é um bocadinho isso que estavas a fazer a ligação com o que estavas a falar antes e com este exemplo que eu dei. Como é que esse estado pode ajudar profissionais a tomarem decisões mais conscientes, mesmo em momentos de alta pressão?
Como é que isso acontece? Vou voltar um pouquinho, né? O fato de você fazer muitas coisas no automático é maravilhoso, porque é assim que a sociedade, a humanidade evolui. Imagina se eu tivesse que relembrar, ou pensar, ou refletir toda vez que eu vou fazer arroz, né? Ou toda vez que eu vou dirigir daqui até a padaria, né? Que bom que isso entra no modo automático, né? Para que eu tenha mais espaço para observar o novo, né? O problema é exatamente esse, é quando isso vira padrão de comportamento. É quando você começa a ter conversas automáticas, quando você começa a reagir de forma automática numa reunião com o cliente ou numa entrevista com o recrutador, né? Por isso que é importante que o cérebro ele seja fluido, ele esteja ativado, né, e bem atento, e também ele possa descansar nesse modo mais automático, né? E esse estado, né, de observador, essa consciência que observa, que você mencionou, nada mais é o entendimento de que você não é os seus pensamentos, você não é a sua emoção e você nem é a reação do seu corpo. Você é aquele que observa tudo isso como uma espécie de testemunha ocular, né? E por apenas observar e não se identificar tão fortemente, é que você tem menos chances de se misturar e manter o equilíbrio, a clareza e a consciência, mesmo que você esteja vivendo situações muito desafiantes e ambientes estressantes, né? E como é que você aprende esse estado, né? Você aprende, você adquire esse estado de observador quando aprende a diminuir as frequências cerebrais. Então, o nosso cérebro basicamente tem 5 tipos de frequências cerebrais, né? Que é beta, alfa, teta, delta e gama. A gente atinge todos esses estados ao longo do dia, né? Então, vão desde frequências mais agitadas a frequências mais lentas. Quando você dorme, Ricardo, por exemplo, você atinge ondas alfa, teta e delta, que faz com que você descanse. O que é meditar? É aprender a reduzir essas frequências de forma voluntária e em estado acordado, para que você tenha uma capacidade maior de enxergar as coisas acontecendo, né, com a tua mente mais calma. Então, isso é o que a gente chama de estado de observador. Muito interessante, ou seja, é um programa, tu consegues te programar para entrares para vibrares dentro dessas frequências quase de uma forma racional. Tens uma ferramenta que te permite, espera aí, eu estou num sítio agora que não quero estar e vou baixar ou vou subir, é por aí. É uma técnica, né, que não é uma técnica que eu inventei, né, isso vem da Índia, né, e que é você, por meio de um estímulo, num foco de atenção muito simples, você consegue fazer com que as ondas cerebrais e as ondas emocionais, né, que levam você para um estado conturbado, agitado, possam se acalmar. E isso te traz mais clareza, mais lucidez. Né? Como se quando a gente está muito acelerado, é como se a gente estivesse num trem a 300 km por hora e tudo que a gente olha é meio embaçado. Né? E quando a gente consegue diminuir a velocidade desse trem, eu consigo perceber as coisas com mais nuances. Então, o estado de consciência atenta faz com que toda a nossa captação da realidade fique mais consciente. Né? Bonito, bonito. Tu deves ter uma vida difícil a falar com céticos como eu, pessoas que vêm mais do lado da engenharia, mais dos números, diretores financeiros. Não deve ser fácil que alguém tão racional entenda que isso pode ser trabalhado, que isso não é... Não, a vida não é só assim. Eu acordo e deito-me e as coisas vão ser sempre assim, que há uma forma de massajar isso e há uma forma de trabalhar isso. Eu estava aqui a ligar, isto é um livro que eu li recentemente, que gostei, do Malcolm Gladwell, em inglês Blink, em português Fatiar Fino, e ele fala sobre como a intuição pode ser mais rápida e eficaz do que a análise racional em algumas decisões. Isso para mim, ele é jornalista, isso para mim é chocante perceber. Então, mas espera aí, a intuição pode ser mais eficaz do que uma análise racional. Eu fiquei apreensivo, mas de mente aberta. Na tua visão, como é que a meditação pode afinar essa capacidade intuitiva para tomarmos melhores decisões?
Ela pode ajudar bastante, né? A gente vive a nossa sociedade, principalmente ocidental, ela parte da premissa, né, que a razão, ela é a categoria suprema, né? Ao longo dos últimos séculos é isso que a gente acredita, né? Então, a razão é o grande pilar do entendimento da nossa relação com o mundo, né? Então, a gente acredita que quanto mais conhecimento e mais informação eu tiver, né, mais eu vou estar apto a responder e a lidar com os desafios do mundo. Mas isso não é totalmente correto, pois essa curva não é diretamente proporcional. Não é quanto mais informação, mais apto eu vou ter a tomar decisões corretas. Na verdade, chega uma hora que essa curva começa a cair e aí eu perco capacidade analítica, né? Então, é aí que entra outros tipos de inteligência, né? Nós temos uma série, o Gartner já falava, que a gente tem diferentes inteligências e a intuição, né, é uma dessas inteligências, que ela, na verdade, ela não é contrária à razão, ela é complementar. O convite é que a gente possa fazer uso no nosso dia a dia, na tomada de decisão, dessas duas inteligências, né? E o que a intuição é, né? Então, a intuição é a capacidade de ampliar a nossa percepção, né? De perceber o não dito, o não visível, de sentir as nuances. E a gente só consegue fazer isso quando a nossa mente não está cristalizada, né? Embotada, quando ela está mais fluida, né? Então, a meditação, ela proporciona uma maior plasticidade à nossa mente, né? A gente aprende a deixar a nossa mente mais livre para ficar mais criativa, mais perceptiva e atenta. Uma mente estressada, né? Uma mente cansada, uma mente estressada, ela é tensa, né? E já uma mente descansada, ela é relaxada e ela tem capacidade de perceber. Então, você comentou no início da apresentação, né? Sou professora de gestão, tenho doutorado em gestão, sou consultora, e é um grande desafio nas organizações, né? Quando às vezes eu falo de intuição, as pessoas, né, se ressentem, porque é uma palavra quase que maldita, né, que está distante da ciência. Mas a intuição é ciência e é uma inteligência comprovada. A gente só precisa aprender a se aproximar dela, porque ela está aí, disponível. E no mundo, né, cada vez mais imprevisível, errático, confuso, né, onde muitas vezes o passado não ajuda mais a explicar as questões do presente, a gente precisa ter uma capacidade de perceber o agora, e não ficar tão refém do retrovisor, né? Eu há uns tempos tive a oportunidade de estar com uma monge budista e eu perguntei-lhe: tu achas que a nossa intuição está sempre correta? E antes de partilhar qual foi a resposta dela, gostava de saber a tua opinião. Tu achas que a nossa intuição está sempre correta? Eu acho que a gente tem dificuldade de saber o que é intuição e o que é pensamento, né? E aí, como a gente tem essa confusão, a nossa intuição muitas vezes não está correta, mas não é porque não é intuição, é porque é pensamento disfarçado de intuição. Semana passada eu dava aula para uma adolescente e ela dizia assim: Ana, tive uma intuição. Nossa, eu tive uma intuição. Eu falei: meu anjo, eu vou voltar com o fulano porque... né? E aí eu disse: essa intuição por acaso foi emocionada? Você sentiu o teu coração batendo? Porque se foi, não é intuição, né? Então a intuição, Ricardo, quando ela vem desse lugar mesmo mais profundo do nosso ser, ela normalmente nos dá uma direção correta e bastante alinhada com quem a gente é, né? E a intuição é assim, ela é muito elegante, ela fala com a gente de forma muito calma, tranquila, ela não é verborrágica, diferente do nosso pensamento, que muitas vezes é tagarela e quer nos convencer. Então, eu diria que sim, a nossa intuição está sempre correta, mas nem sempre a gente consegue distinguir intuição de pensamento. Interessante. A resposta da Monge foi não, mas foi muito no sentido do que tu disseste agora, que é muitas vezes não é a intuição que tu estás a ouvir, não é um bocadinho entre o pensamento e o sentimento. Tens que perceber o que é que está ali. Sente que o sentimento aqui é mais a emoção, é mais o coração, e o pensamento é a parte mais racional. Também temos que saber, estar treinado para perceber o que é pensamento e o que é sentimento. E uma coisa interessante é que a intuição não precisa de explicação. Você escuta um sussurro dizendo: liga, vai, vira à direita. E o pensamento não.
liga porque você tem que fazer isso, vem com justificativa, vem com explicação, né? Isso é uma dica interessante para tentar distinguir essas duas vozes. Acabamos de perder a atenção de todos os ouvintes céticos que não acreditam nessa parte menos racional, mas vamos tentar trazê-los aqui de volta. Vamos para o concreto, Ana. Quais é que são as práticas simples? Tu podes falar aqui resumidamente, até porque estamos a chegar aqui ao final, mais 2 ou 3 minutos. Práticas simples dos nossos ouvintes para usar, para se recentrar durante o dia, antes de uma entrevista, antes de uma reunião. Em termos concretos, o que é que tu achas que pode ser feito? Bem, a nossa ferramenta mais poderosa para chegar a esse estado de presença é a respiração. Então, ela não precisa de Wi-Fi, ela está com você o tempo inteiro. Então, isso já é maravilhoso, né? Então, a gente pode incorporar na nossa rotina de trabalho algumas práticas simples, exatamente para tentar, né, trazer mais foco e criatividade. Então, existem micropráticas de presença, né? Que é, por exemplo, parar 2 minutos, né? Para observar a respiração de forma consciente, alinhar o corpo, né? Organizar o corpo. E antes, né, de iniciar alguma tarefa, isso pode ajudar a evitar que a gente entre no modo de piloto automático. Existe um outro tipo de recuperação, né? Que é o box breathing, né? Que a gente respira 4, segura 4, respira 4, que ajuda a regular o sistema nervoso, né? E reduzir a ansiedade. Existem pausas meditativas onde simplesmente você para, né, para observar o tempo através da janela, você vai tomar um café e saborear com calma, você vai fazer um carinho ali no teu pet, né, e você está completamente inteiro, presente, e isso funciona como uma espécie de reset mental. E as organizações, né, como a CBT, por exemplo, elas podem criar protocolos de atenção e respiração para tentar levar e consolidar essa cultura, né, que favoreça o ganho de saúde mental nos seus times. E quando a gente está falando desse ganho de saúde mental, a gente não está falando apenas em reduzir, né, o absenteísmo, quadros de burnout, depressão, ansiedade, procrastinação ou falta de motivação, né? Não é apenas ações, né, e protocolos para reduzir esses quadros, mas sim para trazer fundamentalmente mais foco, mais criatividade, mais presença, mais inteligência perceptiva para os times, né? E também no aprofundamento das relações, né? Dos grupos, dos pares, com os clientes, com o mercado, mais empatia. Muito interessante. É sempre a respiração, não é? Eu lembro-me quando eu vivi na Holanda há alguns anos, eu lembro-me quando levava os meus filhos à escola, pequeninos, 3, 4, 5 anos, a primeira coisa que os professores faziam era juntá-los. Os primeiros 5 minutos era tudo olhos fechados a respirar. E eles tinham quase ali um mantra. Os primeiros 5 minutos da escola eram os professores a tomar conta da respiração da criançada. E no final, toda a gente chegava agitada e passados 5 minutos já estavam mais ou menos num estado diferente daquilo que tinham chegado. E é sempre a respiração. E claro, nós na teoria ouvimos isso, poucos praticam, mas cada vez mais praticam. E fazer isso antes de uma reunião, perceber como é que está a respiração e baixar é muito interessante. Mas isso é quase ir a uma academia sem plano de treino, sem ter um professor a explicar-te o que é que tu podes fazer para melhorar. Acho que o teu trabalho aqui é muito dizer sim a respiração, mas desta forma, neste momento. Isso é muito interessante. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu queria mesmo que tu falasses do teu novo curso, que chama-se 5 Ciclos. Fala-nos telegraficamente o que é que são os 5 ciclos e como é que uma organização pode beneficiar disso, por exemplo, na CBT, adotar essa metodologia nos nossos processos de gestão de talento. Os 5 ciclos, na verdade, é o coração do trabalho da Flow Mind, né? Eu acho que ele é o produto de 20 anos de prática, então ele nasce da minha experiência, né? De prática de professora com estudos de neurociência. Ele foi desenhado, né, em tempo real, com a vida acontecendo, né, diante dos enfrentamentos, dos desafios do dia a dia, né? Então, basicamente, a metodologia tem 5 ciclos que tem progressivos e contínuos, que tem o objetivo de treinar a mente, a atenção e as emoções de forma sequencial, né? Então, em cada ciclo você desenvolve uma habilidade essencial, presença, foco, vitalidade, clareza e visão ampliada, né? E essas são competências, nesse mundo que a gente vive, estão cada vez mais escassas, né? E, portanto, cada vez mais valiosas. Então, as organizações, né, ao adotarem, né,
workshops, palestras, conteúdos, né? Como os oferecidos pelos 5 ciclos, eles estão ali comprometidos, né? E entendem que precisam valorizar mais esses processos humanos, né? Então, o método funciona como um catalisador, porque é o que você falou, Ricardo. Às vezes as pessoas falam, basta respirar, mas não é exatamente assim, né? Existe um conjunto de técnicas que a gente precisa entender, e a presença de um mediador é muito importante, né? Então, quando um colaborador aprende a estar presente, né, e a escutar com mais atenção, a reconhecer seus padrões internos e fazer essas pausas estratégicas, ele se torna não só mais criativo e produtivo, mas também íntegro e alinhado, né, com os valores da empresa, né? Então, não se trata de aprender, é um curso para eu funcionar melhor, né, para eu ser mais produtivo. Não tem essa visão só utilitarista. O objetivo é viver e trabalhar com mais clareza, coerência, propósito, né? E, por fim, isso acaba impactando diretamente na forma como os talentos, né, são desenvolvidos, retidos e inspirados, que é muito o que vocês fazem aí, né? E no fundo, falamos muito depois da pandemia sobre a saúde mental, não é? Nós não temos os nossos colaboradores nos nossos escritórios, temos 300 recrutadores espalhados pelo mundo inteiro, em que os vemos, pelo menos à sexta-feira tentamos ver a grande maioria deles, mas não temos acesso às vidas deles, eles não vêm ter connosco, não vêm ao escritório, e é mais difícil darmos um suporte, esse tal suporte da saúde mental. E, portanto, aquilo que tu acabaste de escrever é também um benefício para as organizações para evitar burnouts, para evitar que a pessoa, num mundo tão acelerado em que nós recebemos 50 mil notificações em 50 canais diferentes e muitas vezes não conseguimos lidar com isso, porque não estamos conscientes que estamos a ser invadidos por todos os lados. Isso tudo que tu acabaste de dizer também se traduz em mais saúde mental, menos burnouts, etc, etc. Eu gostava de aproveitar isto para dizer que infelizmente chegamos ao fim, mas eu para mim ficava aqui a falar horas e horas, mas temos aqui um editor de podcast que está contente que a gente termine aqui dentro da meia hora, mas eu queria despedir-me de ti, agradecer-te muito a tua presença e ver se alguma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu acho que presença não é um estado zen, não é você se alienar, não é você ficar o tempo inteiro, né, calmo. Na verdade, o equilíbrio vem do movimento. Então, presença é estar consciente, é procurar estar inteiro, né, é não pular etapa, né, é procurar estar centrado. E é isso. E quando você começa a trazer essa presença para o teu dia a dia, não existe ponto de retorno. Você não consegue viver mais sem ela. Por mais que você saia, você quer voltar, porque aqui é bom, é fácil, é tranquilo e você fica mais vivo e mais feliz. Muito bom. Muito obrigado, Ana. Para quem quiser conhecer melhor a Flow Mind, seja através dos cursos, workshops ou palestras, o link vai estar disponível na descrição aqui do episódio. E claro, a partir da próxima sexta-feira, nós vamos tentar integrar parte desta aprendizagem na nossa Happy Hour Telco. É o nosso encontro semanal com recrutadores de todo o mundo para cuidarmos da nossa cultura e da nossa atenção. Obrigado a todos por estarem connosco em mais um episódio da CB Talks. Voltaremos já em breve, mais conscientes, mais presentes e sempre sem fronteiras. Um beijinho, Ana. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer.